Seja bem-vindo, amigo da Novo Tempo, ao programa Bíblia Fácil. É uma alegria poder estar junto com você nesse momento tão especial, quando semanalmente separamos uma hora para o estudo da Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo a esse programa. Obrigado por sua audiência, você que nos assiste na TV, em canal aberto, na Sky ou pela internet, porque está começando agora o último estudo da nossa quarta temporada. E é claro, por ser o último estudo, deixamos para o final um dos temas mais importantes da cristandade. Hoje nós iremos aprender a respeito do novo nascimento, a respeito do batismo. Esse é um tema muito importante e nós vamos olhar vários textos da Palavra de Deus para descobrir qual é a vontade dele para a nossa vida nesse aspecto. Nós estamos aqui no Servisa, em São Paulo, junto com um grupo de amigos, convidados, que ao longo dessas semanas têm participado desses temas, aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus, e nós queremos convidar você a tomar a sua Bíblia e a participar conosco. Hoje, o tema que iremos tratar vai falar sobre o batismo, o novo nascimento, e antes de entrarmos no assunto, como é nosso hábito aqui, nós vamos orar para que Deus conduza o nosso estudo. Convido você que está em casa nos assistindo a também participar dessa oração e pedir a iluminação de Deus para o estudo da Bíblia mais uma vez. Pai de amor, louvamos e exaltamos ao Teu santo nome pelo privilégio que temos de estarmos reunidos mais uma vez em tão boas circunstâncias para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Senhor nos abençoe, que Tu abras o nosso coração e mente para entendermos a Tua vontade para a nossa vida. Que o Teu Espírito se faça presente mais uma vez e que nos leve às decisões que precisam ser tomadas para que um dia estejamos todos prontos para Te receber em glória e majestade. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, chegamos ao último estudo de nossa temporada. Depois de 15 semanas juntos, chegamos ao 16º estudo e hoje vamos falar um pouquinho mais a respeito do novo nascimento. Nós iremos começar vendo uma linda história que aconteceu com Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 3. Evangelho de São João, capítulo 3, na página 78 do Novo Testamento. Você que nos acompanha em casa, talvez a paginação não confira, mas olhe a história de João, capítulo 3. Evangelho de São João, capítulo 3. Nesse capítulo nós temos a história de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um líder religioso dos seus dias, um homem muito sábio, também um homem de posses, só que ele tinha vergonha de falar com Cristo de dia. Ele não queria ser visto com Jesus, porque Jesus era considerado pelos líderes da época como uma ameaça para eles, porque eles viam em Cristo uma pureza que eles não possuíam. Jesus, com suas pregações, estavam arrebatando multidões. E então não ficava bem para um mestre em Israel ser visto publicamente com esse rabi. Então Nicodemos foi procurar Jesus em uma noite. E aqui em João capítulo 3 nós temos essa história. Diz o verso 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Percebe você que aqui Nicodemos teceu um elogio? Ele queria granjear a confiança de Cristo e ele fez isso elogiando. Jesus, sem dar nenhuma volta, ele foi direto ao ponto e disse o que está escrito no versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos entendeu essas palavras, porque os judeus estavam acostumados com cerimônias de purificação. Mas dando uma de não entendido, Nicodemos retrucou: como pode um homem nascer sendo velho?
pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Verso 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Agora um detalhe interessante. Quantos tipos de batismos existem? Vá um pouquinho para frente novamente na sua Bíblia, para o livro de Efésios, capítulo 4, verso 5, na página 160, página 160 do Novo Testamento. Olhe para esse verso e vamos descobrir aqui quantos batismos existem. O apóstolo Paulo foi muito claro quando ele escreveu em Efésios 4, verso 5, um pequeno verso que diz apenas assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Paulo está dizendo de que só existe um batismo, ou seja, só existe uma forma correta de se ministrar o batismo. Como o batismo deve ser ministrado? Olhando para um outro texto da Bíblia, nós vamos descobrir qual é. Agora, hoje, no geral, a cristandade batiza de 3 formas. No geral, as religiões batizam por aspersão, infusão ou imersão. O que é batismo por aspersão? Aspergir água na cabeça do batizando. O que é batismo por infusão? Derramar água na cabeça do batizando. O que é batismo por imersão? Mergulhar na água o batizando. Das 3 formas praticadas pelo cristianismo em geral, qual delas é a única que é bíblica? Basta nós perguntarmos como Jesus foi batizado. Porque se ele é o exemplo para nós, a forma como ele foi batizado será um exemplo para todos nós. Então vamos para o Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículos 9 e 10. Marcos, capítulo 1, melhor dizendo, versos 9 e 10. Página 30 do Novo Testamento. Página 30 do Novo Testamento, Marcos 1, 9 e 10. Assim diz o texto: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Percebe que o texto está dizendo claramente de que após ser batizado, Jesus saiu da água. O texto está dizendo que Jesus foi ao rio Jordão para ser batizado. João Batista não batizava apenas no rio Jordão. João Batista também batizava em outros locais onde havia água. Enom era um outro local onde João Batista batizava. E o texto de Lucas vai dizer de que para lá, para Enom, concorriam as pessoas para ser batizadas porque haviam ali muitas águas. Só pode haver batismo se houver mergulho nas águas. Por quê? Quando Cristo foi para ser batizado, ele foi para ser sepultado nas águas. Porque se batismo é símbolo de sepultamento para a velha vida e um novo nascimento, a pessoa deve ser completamente imergida. Damião? Pastor, tirar uma dúvida, não sei se eu estou me adiantando ao estudo, mas eu tenho que perguntar logo. Com relação a batismo de crianças, não sei se vai passar no estudo, mas a pessoa para se batizar, primeiro ele tem que conhecer a palavra de Deus, tem que se arrepender dos seus pecados, correto? Existem algumas denominações que batizam criança, dizendo que se a criança não for batizada e Deus o livre, é chegar a falecer e a morrer, ela vai não ser salva, vai ficar vagando. O que dizer disso, pastor? Muito boa a sua pergunta. Há pessoas por aí que dizem que toda criança, quando nasce, deve ser batizada, porque se não for batizada, ela morre pagã, e se morrer pagã, ela está condenada. Veja, a palavra de Deus primeiro declara que o batismo tem que ser nas águas, por imersão. Agora, antes que alguém chegue a esse momento,
a própria Bíblia descreve para nós alguns passos que devem ser dados para que a pessoa possa ser batizada. Vamos olhar rapidamente alguns textos? O primeiro deles poderia ser aqui mesmo, na mesma página que você está. Olhe os últimos 2 versos de Mateus. Mateus 28, 19 diz assim, aí onde você está mesmo, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Primeiro, alguém para ser batizado deve ser doutrinado, deve ser ensinado. O texto é claro, ensinando a guardar as coisas que vos tenho declarado. Vá para o livro de Atos, um pouquinho mais à frente. Livro de Atos, dê uma olhadinha para o capítulo 8 de Atos, página 104 do Novo Testamento. Atos capítulo 8, olhe para o versículo 30. Atos 8, 30. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Olhe agora para o versículo 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. Respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Dessa história do Filipe e o eunuco, nós aprendemos muitas coisas. Uma delas é o que eu acabei de dizer. Só existe batismo nas águas. Aqui os 2 desceram as águas e Filipe batizou um eunuco. Segundo ponto, ele disse para Filipe, como que eu vou entender se não há quem me explique? E Filipe teve que explicar a profecia de Isaías para ele. Antes do batismo, tem que haver conhecimento, pelo menos, das verdades essenciais da palavra. É claro que você não espera que o batizando seja um teólogo, mas que ele conheça as verdades fundamentais da Bíblia. Terceiro, quando o eunuco pediu batismo, Filipe disse para ele, é lícito, é correto eu te batizar, se você crê. E ele disse, eu creio, então você pode ser batizado. Pelo menos alguns passos devem ser dados antes do batismo. Doutrinamento e finalmente a pessoa tem que crer. Eu pergunto, uma criança recém-nascida pode ser doutrinada na Bíblia? Ela tem condições de crer em Jesus como Salvador? É lógico que não. Por isso, uma criança recém-nascida não deveria ser batizada. Um outro detalhe, quando nós olhamos para a língua grega, a palavra batismo aparece várias vezes aqui no Novo Testamento. E a palavra batismo em grego é baptizo. E o que significa a palavra baptizo em grego? 3 coisas basicamente. Mergulhar, imergir, afundar. Ou seja, só existe batismo se houver mergulho, se houver sepultamento nas águas. Mas você que está me ouvindo agora pode estar se perguntando, pastor, quer dizer que o batismo bíblico só vale se for mergulhando nas águas? É isso que a palavra de Deus ensina. Você foi batizado por aspersão, por infusão, outro tipo qualquer? Amigo, eu tenho que dizer uma verdade para você. Você não está batizado. Você pode crer no seu coração que você foi batizado, mas biblicamente você não está. Com toda a sinceridade que certamente você deve ter, você não está batizado. E por mais sincero que você seja, eu não posso deixar de anunciar para você o Evangelho eterno. Segundo, você foi batizado quando criança? Eu fui batizado quando criança. Quando eu tinha 2 meses de idade, minha mãe me levou para ser batizado.
com toda a sinceridade da minha mãe, uma mulher temente a Deus, mas havia sido ensinada errado. E ainda que ela cresce que estava me batizando, ainda que eu cresci vários anos achando estar batizado, biblicamente eu não estava. Mas pastor, e se eu tivesse morrido sem conhecer essa mensagem? Deus nos julga pelo conhecimento que nós temos. Se você tivesse morrido sem esse conhecimento, Deus nunca te cobraria por isso. Mas se agora você está conhecendo a verdade, o apelo de Deus para você é: saia da tradição humana, rompa com a tradição humana, que isto não é ensinamento bíblico. Não existe um exemplo na Bíblia de recém-nascido sendo batizado. O que existe na Bíblia é pessoas que estudaram, pessoas que se arrependeram, pessoas que creram e então foram batizadas. Alguém estava com uma pergunta, Jair? Eu aprendi na Igreja Católica que você batiza logo que a criança nasce e aos 7 anos é crismada. Então, de onde inventaram essa conversa para batizar com essa idade e depois crismar? Com que intuito? Eu penso que essa história se remonta ao século XVI, pelo menos. O que aconteceu no século XVI? No dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano pregou na porta do castelo de Wittenberg 95 teses contra a venda de indulgências. Indulgências são pedaços de terra no céu. Martinho Lutero deu início à Reforma Protestante. Logo depois da Reforma Protestante, nós tivemos um movimento chamado Contra-Reforma. E esse movimento Contra-Reforma foi uma tentativa da Igreja Romana de neutralizar os efeitos da Reforma. Nesse contexto, muitas crianças começaram a ser batizadas assim que nasciam. E por que essas crianças eram batizadas assim que nasciam? Porque começou a ensinar-se para as crianças: você batiza a criança assim que nasce para que ela não morra pagã, porque se ela morrer pagã, ela não tem salvação. Mas por outro lado vinha o ensinamento: uma vez que ela foi batizada, se ela tornar a ser batizada, ela renega o primeiro batismo e com isso está condenada. Por que a igreja fez isso? Para que não houvesse evasão da igreja romana para o movimento protestante. Para que a ameaça protestante não alcançasse essas pessoas e para que elas fossem conservadas na ignorância, no erro. E então seguraram assim, dessa maneira, as crianças desde cedo. Anderson? Pastor, umas igrejas, algumas pessoas já foram batizadas. E quando vão a outra igreja, elas querem ser batizadas novamente, as igrejas dizem que simplesmente foi tomado um banho. Eu tenho que ser batizado de novo ou não? Qualquer igreja que batiza por imersão, se você foi batizado por imersão, e se você permaneceu fiel a tudo que a igreja ensinava, que você conhecia, se você conhece outras verdades e agora quer ser membro de outra igreja, esta outra igreja pode aceitar você sem ter que rebatizá-lo, porque você passou pelo batismo bíblico. E se você não sentir necessidade de tornar a ser batizado, isso é respeitado. A Igreja Adventista, por exemplo, fará com você o que nós chamamos de profissão de fé. Ela vai ver se você crê naquilo que a Bíblia ensina. E se você crê, você vai ser aceito como membro sem necessitar passar por um outro batismo. Mas se você foi batizado por imersão e descobre outras verdades que você antes não conhecia, percebe que estava em pecado e agora sente a necessidade de um novo batismo, a Igreja Adventista rebatiza você. Por quê? Porque em Atos 19, 1-5, nós temos um exemplo do apóstolo Paulo rebatizando pessoas. Nós iremos para um breve intervalo comercial e assim que voltarmos, nós iremos continuar tratando desse importante tema. Daqui a pouco estamos de volta.
Olá, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo a respeito do batismo, novo nascimento. Vimos no primeiro bloco de que existem apenas 3 formas que as religiões em geral praticam batismo: imersão, infusão e aspersão. E por vários textos que nós já lemos na Bíblia, o único deles correto é imergindo as pessoas. Agora, antes de alguém ser batizado, essa pessoa precisa ser doutrinada. Ela tem que arrepender-se dos seus pecados. Ela tem que crer em Jesus Cristo como Salvador e então ela pode ser batizada. Ao terminarmos o primeiro bloco, a Márcia tinha uma pergunta. Márcia, qual é a sua pergunta? Sim, pastor. Quando que eu sei que uma pessoa está preparada para ser batizada? Quando saber se uma pessoa está pronta para o batismo? Se a pessoa foi doutrinada, conhece as doutrinas fundamentais da Bíblia, se os frutos que ela está produzindo na vida são os frutos dignos de um cristão, se o comportamento dela é um comportamento cristão, se ela está na prática das coisas que a Bíblia orienta e ela deseja ser batizada, nós não temos nenhum empecilho para realizar tal batismo. Então, o que tem que ser olhado é o mesmo critério que Jesus deixou: pelos seus frutos os conhecereis. Eu não posso esperar que uma pessoa que continua no vício, continue na prática da prostituição, continue roubando, e essa pessoa esteja pronta para ser batizada, a menos que ela se arrependa e abandone tal prática. Ok? Mais uma pergunta? Pessoa que ela se batizou uma vez, ela voltou para o vício, quer dizer, quando ela voltar para a igreja, ela tem que ser batizada de novo? Se ela se batizou, estava com a vida regular na igreja, mas agora em algum momento ela afasta-se da verdade, começa a praticar coisas erradas, e essas coisas vêm a público e escandalizam a igreja pode remover essa pessoa do rol de membros por tal prática. E a ingressão novamente na igreja deveria ser pelo rebatismo. Pois bem, um texto mais da Palavra de Deus que nós queremos ler com vocês. Eu queria que você entendesse agora, e a pergunta é o batismo um requisito para a salvação de uma pessoa? Será que alguém que não foi batizado será salvo? Marcos capítulo 16, verso 16. Marcos 16, 16. Abra sua Bíblia. Página 46, 47 do Novo Testamento. Marcos 16, 16. Jesus declarou: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quais são as condições colocadas por Cristo para a salvação? Quem crer e for batizado. A crença precede a salvação. Jesus, por esse texto e por outros, é claro, nos ensina que o batismo é indispensável à salvação. Há possibilidade de alguém ser salvo sem ser batizado? Há. Em que circunstâncias? Quando a pessoa chega ao conhecimento da verdade, toma sua decisão e não tem a oportunidade de ser batizado por uma circunstância adversa. Pense numa pessoa que foi doutrinada, tomou a sua decisão, só que entre a decisão tomada e o dia do batismo, ela sofre um acidente e morre. A decisão estava tomada. O batismo não se concretizou, mas por uma fatalidade. Neste caso, eu penso que haverá salvação para tal pessoa. Um exemplo mencionado na Bíblia é o ladrão na cruz. Ele não foi batizado, porque no momento que ele tomou a sua decisão, ele já estava na cruz. Ele não tinha como descer de lá para ser batizado. Havia uma circunstância que o impedia de tomar tal decisão, de dar tal passo, ainda que ele tivesse aceitado a Cristo como Salvador. Agora, se eu não tomo a decisão, se eu tenho a oportunidade por decidir, não tomo a decisão, não me preparo, não marco a data e acontece uma fatalidade ou eu perco minha vida de alguma forma, que esperança pode haver à luz desse texto? Quem crer e for batizado será salvo. Um detalhe interessante. O céu está sendo preparado para
todos os habitantes da terra. Alguns demógrafos fizeram o cálculo da Nova Jerusalém em Apocalipse capítulo 21. E se essa cidade tem 540 quilômetros de largura, 540 quilômetros de comprimento, essa cidade poderia abrigar cerca de 8 vezes a atual população da Terra. Há espaço para todos nós no céu. Agora, por que, quando o Apocalipse fala dos perdidos, o número é como a areia do mar? Porque são pessoas que não valorizaram o céu, não tomaram a decisão quando podia ser tomada. Uma música antiga ensina de que no guarda-roupa de Deus há uma veste com o seu número. Lá também há uma pedrinha branca com o seu novo nome. E há uma coroa imarcessível de glória esperando por todos nós. Mas há alguns passos que têm que ser dados para que isso seja uma realidade. Uma delas é nós crermos em Jesus como Salvador e sermos batizados como Ele o foi. Nós temos uma surpresa agradável para vocês aqui e para você que nos acompanha em casa. Especialmente você que acompanhou Bíblia Fácil desde a 2ª temporada. Na 2ª temporada, nós tivemos com um grupo muito especial de pessoas. E entre essas pessoas estava uma jovem, muito querida de todos nós. E eu queria convidar a Ingrid que viesse até aqui agora. A Ingrid participou do Bíblia Fácil na sua 2ª temporada. Eu conheci a Ingrid quando ela tinha 7 anos de idade. Quando eu cheguei na cidade onde ela morava, era o meu primeiro distrito pastoral. Eu estava com 22 anos de idade. E essa menina lourinha, pequenininha, bagunceira, sempre que eu ia visitar seus pais, eu me lembro dela, das 2 irmãs. E Ingrid tornou crescer um pouco mais, tomou sua decisão, foi batizada, mas pelos problemas que a vida apresenta, em algum momento ela se desviou dos caminhos do Senhor. Teve a chance de estar conosco aqui na 2ª temporada. E aí, diante das câmeras, vocês devem se lembrar, ela tomou a sua decisão para voltar aos braços de Jesus. Ingrid, você está feliz com essa decisão? Como foi esse momento para você? Pastor, eu agradeço muito a Deus por ter me permitido participar do programa. E eu acho que veio na hora certa. Já tinha um tempo que eu queria, só que estava muito difícil para mim. E hoje eu estou muito feliz, porque realmente eu decidi. Ninguém me influenciou. Eu moro sozinha, eu não moro com pai, eu não moro com mãe. E foi uma decisão minha, que eu quis. E eu acho que eu estou numa idade que eu não preciso ouvir você vai para a igreja, trabalhar no sábado, não pode. Mas eu acho que quando a gente decide seguir a Deus, eu acho que Ele abre o caminho. E eu participei e foi aqui que eu decidi voltar. Não foi fácil. E não é fácil, não vai ser fácil para quem decidir a partir de hoje. Eu não sei o que está no coração de vocês. Mas acho que quando a gente sabe da verdade, a gente tem que tomar uma posição. A gente não pode ficar em cima do muro. E eu, por ter sido adventista, eu já sabia de tudo. O que faltava era coragem, às vezes medo. Mas eu decidi e quando eu estive fora, eu comecei a seguir uma vida que antes eu não sabia como é que era, porque eu praticamente cresci na igreja. Então eu comecei a frequentar lugares que antes eu nunca tinha ido. E foi tudo novo. E é um mundo, assim, encantador. Até porque Satanás, ele vai te iludir com coisas boas. Ele vai apresentar um mundo muito bom para você. Um mundo onde você faz amizades fácil, onde você consegue emprego fácil. E é um mundo, assim, surpreendente, só que tudo passa. E aconteceu comigo. Eu comecei a ir para balada, né, como eles falam, comecei a frequentar lugares que antes eu não frequentava e comecei a ver ali. E na primeira vez eu lembro quando eu fui para uma boate, eu na fila esperando, eu escutei uma voz assim: Ingrid, aí não é o seu lugar. O que você está fazendo aí? Imediatamente eu comecei a lembrar das coisas que eu aprendi quando eu estava na igreja. Tem certos lugares que Deus não acompanha a gente.
E ali eu comecei a sentir isso. E entrei e vi, né, um monte de gente, pessoas bonitas. E ali eu comecei a ver um mundo que, beleza, eu ia e chegava em casa e sentia um vazio. Mas eu continuava indo. E comecei a beber e, graças a Deus, droga nunca usei. E eu bebia até eu passar mal pela primeira vez. E aí eu, olhando no espelho assim, eu fiquei vermelha, gente, isso não é pra mim. Eu não preciso beber para me divertir. Eu não preciso estar mostrando que eu estou fazendo parte da sociedade bebendo. Então, nesse momento, eu parei de beber, mas eu continuei na vida que eu estava. E participei do programa. Aqui eu decidi que realmente eu ia voltar. Só que quando a gente está aqui, é uma comunhão muito grande. Quando a gente vai embora, você continua nessa comunhão, só que Satanás, ele dá um jeito de fazer você desistir, fazer você esquecer de tudo que você aprendeu. E comigo não foi diferente. Eu estava bem fervorosa, eu ia para casa, eu ia para a igreja e eu vou me batizar. Aí recebi um convite de um amigo, vamos para tal lugar? Não vou, estou cansada, estou ficando velha. Não, vamos. Aí resisti várias vezes. E da última vez eu fui. E foi lá mesmo que eu escutei de novo a voz de Deus, Ingrid. Poxa, você sabe de tudo, eu te criei para você viver numa vida saudável e você está aí. Por que você está aí? E foi que eu olhava para um lado, eu via gente bebendo, olhava para o outro, via meninas bonitas caindo, sabe? Tão bêbadas que elas estavam. E aí eu olhei e falei, aqui não é meu lugar. Eu falei, acho que é aqui mesmo que eu tenho que decidir, que eu tenho que voltar, acabou, isso não é para mim. E aí fui para casa e pedi perdão a Deus, orei. E eu falei, eu quero me rebatizar mesmo. Eu quero mostrar para as pessoas, eu quero que as pessoas vejam em mim a transformação. Eu vim, participei, eu tinha uma certa assim, resistência com relação às joias, né? Porque eu sempre fui muito vaidosa. E aqui teve o apelo e fui para casa, poxa, por que não pode, né? Ficava me perguntando. Mas eu acho que quando a gente deixa Deus agir no nosso coração, Ele transforma, Ele muda. Eu pedia, Senhor, tira o desejo, tira de mim o desejo de usar. E aos poucos Ele foi tirando. Então, queridos, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. O mundo, Satanás, ele oferece um mundo muito largo, onde você encontra tudo o que você quer. Só que Deus, Ele não prometeu pra gente que a nossa vida seria fácil. E Ele falou que o caminho ia ser bem estreito. Mas Ele disse que em meio aos problemas que nós íamos passar, Ele está do nosso lado. E eu confiei nele, só confiei. E falei, agora vai. Não tem por que mais eu correr. Senhor, meus problemas agora, todos estão nas suas mãos e resolve para mim. Então, quando a gente decide entregar mesmo nossa vida a Deus, Ele abre portas. E Ele sempre vai estar do nosso lado, independente da dificuldade. Às vezes você não tem pai, você não tem mãe, você não tem amigo. Mas você ajoelha e ora. E Deus vai ouvir sua oração, assim como Ele ouviu a minha. Então eu faço um convite para eles. Você está aqui hoje para convidá-los para uma festa, não? Qual é o convite que você tem que fazer? Eu convido vocês para estar presenciando o meu rebatismo. Eu estou muito feliz. E espero que de alguma forma eu consiga passar para vocês assim o que Deus fez na minha vida. Obrigado, Ingrid. Você está convidado para daqui a pouco nós sairmos e presenciarmos agora o rebatismo dela. Mas antes de nós sairmos, eu tenho uma pergunta para fazer para você agora. Antes dessa pergunta, eu queria que você pensasse um momento na cruz do Calvário. Se a nossa atenção puder ser levada para a cruz por um momento, nós podemos afastar todas as coisas, porque tudo que nós precisarmos está aí. Só quem entende o preço que Jesus pagou naquela cruz é que sabe a importância da entrega de uma vida. Aquela cruz não era para ele. Você se lembra que ele caiu várias vezes? É porque ela tinha as suas dimensões, não as dele. Não era dele. Mesmo tendo o dia marcado da morte dele,
ele nunca recuou. Ele foi até o fim. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 11, fez uma linda profecia. Declarou de que o Messias, quando ele chegar no céu e vir todos os salvos, fruto do trabalho da sua alma, diz o profeta, que ele vai ficar satisfeito. Sabe por quê? Porque no céu estarão as pessoas que o aceitaram, que estiveram dispostas a deixar esse mundo para trás, que fizeram a sua escolha. Talvez você que me assiste nesse momento seja um jovem como a Ingrid, que está longe dos caminhos do Senhor. Agora, aí na sua casa, do jeito que você está, é hora de você voltar aos braços do Pai. Talvez você é um cristão que um dia esteve sentado nos bancos de uma igreja, talvez louvando a Deus com o talento que Deus te deu, ou talvez atrás de um púlpito pregando uma palavra e hoje está longe dos caminhos do Senhor, largado nesse mundo de pecado. Agora é a hora de você voltar. Talvez você compreendeu nesse dia, nesse programa, de que com toda a sinceridade dos pais teus, você não está batizada. Você não está batizado, porque você não passou pelas águas como Cristo ensinou. Agora é a hora de tomar a sua decisão pelo batismo bíblico, pelo novo nascimento. Por isso nós vamos dar a você em casa e a vocês que estão aqui a oportunidade de expressar publicamente sua decisão por Cristo. Eu vou convidar a Joyce que ela vai cantar para nós. E enquanto ela cantar essa última música dessa nossa 4ª temporada, é o tempo que você vai ter para dizer assim: Senhor, eu conheci a Tua palavra. Meu coração está cheio do Teu amor, porque eu creio que Tu és o Salvador. E se você quiser agora tomar a sua decisão pelo batismo, eu não sei quando ele vai acontecer, porque pode depender de algumas circunstâncias do teu trabalho, algumas circunstâncias particulares da tua vida, alguns acertos que você tem que fazer. Eu não sei quando ele vai acontecer, mas se você tomar agora a decisão por ele, nem mesmo a morte te separa de Cristo e da salvação. Mas se nós formos tentados a adiar nossa decisão, quando sairmos dessas portas, nós não temos nenhuma segurança. Porque a palavra de Deus não deixa dúvidas. Ela simplesmente diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz. Não é daqui 1 hora, não é amanhã, é hoje. Enquanto ela cantar, se você quiser tomar essa decisão aqui, você vai poder ficar de pé. E depois nós vamos orar juntos. Hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua luz. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura.
quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer na alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Louvado seja Deus pela decisão de vocês. Não é fácil tomar uma decisão assim. Não é. A primeira coisa que vem à nossa mente é que os amigos vão pensar. O que os nossos familiares vão dizer. Depois, como nós vamos acertar as questões que a gente descobre na palavra e precisamos mexer, né? Você que está em casa, você está de pé agora, tomou a sua decisão? Louvado seja Deus por isso. Ainda não está de pé? Eu nunca vi alguém tomando essa decisão e se arrepender. O Espírito Santo ainda fala com você. Por que você não se levanta e não toma a sua decisão? Pai te espera de braços abertos. Não deixe para amanhã, porque o amanhã não te pertence. Vamos orar? Pai, nossa vida está em Tuas mãos. Nós cremos num Deus que está voltando. Nós queremos fazer todo o preparo necessário para Te receber em glória e majestade. Por favor, Senhor, aceita a oferta do nosso coração, porque é a única coisa que temos para Te oferecer. Abra os Teus braços de amor e abrace a todos nós nesse instante. Nós queremos sentir o Teu zelo, o Teu cuidado.
A esses que aqui estão de pé, a nossa oração é para que a Tua bênção repouse sobre todos eles, desde esse momento, por todos os seus dias, até que o Senhor volte para nos buscar. Aqui estamos com alguns que estão assentados, porque não se sentem prontos para essa decisão. Pai, dê a esses também a graça que tanto precisam, para ter em breve a oportunidade de tomar essa decisão. Que o Senhor abrace a todos nós. E agora, ao sairmos desse auditório, para testemunharmos o novo nascimento da Ingrid, sabemos que há uma festa no céu, porque um pecador está voltando aos Teus braços. Que um dia aí estejamos todos juntos para celebrar contigo. É a nossa oração, por nome e por amor de Jesus. Amém. Queremos convidar vocês, Ingrid. Nós agora vamos nos dirigir para a piscina e queremos convidar vocês para nos acompanhar, que agora nós vamos batizar a Ingrid e queremos que vocês vejam esse belo momento. Mesma voz que originou o mundo, na palavra ela ressoa em mim. O mesmo Deus distante, transcendente, é o Verbo encarnado, Emmanuel. Ele tira a sonda, cordas
Meus amigos, felicidade nossa podemos estar aqui nessa hora e podemos testemunhar com alegria o retorno da Ingrid aos braços do Pai. A palavra de Deus uma única vez declara que os anjos fazem festa. O céu faz festa quando um filho volta ao lar. E sem dúvida hoje é um motivo muito especial, porque Ingrid está voltando aos braços do Pai. Minha querida amiga, andaste por um tempo distante do Senhor, mas tomaste sua decisão em voltar aos braços de Jesus. E é com muita alegria que eu, como ministro do Evangelho e em conformidade com a ordem de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.